Marcelo, meu marido já me apresentou. Eu me chamo Débora para os mais íntimos, né? E Cristine, meu nome é Débora Cristine, mas eu optei por usar mais o Cris, mais por causa do significado, né? Porque Cristine é um diminutivo feminino de Cristo, de cristão, né? Então eu optei por usar mais esse nome por causa disso. Como já falei meu nome, sou esposa do Neto há 15 anos. Tenho 2 filhas lindas, uma Júlia, a Manuela, uma de 12 e outra de 5 anos. E o Senhor é bom, Deus. E eu quero, falando aqui do meu marido, né, eu quero dar um conselho às queridas solteiras que estão aqui e aos queridos também. Você que está orando por um marido, por uma esposa, se puder fazer e seguir esse conselho, é a melhor coisa que você faz na sua vida. Peça ao Papai do Céu um homem e uma mulher que o ame mais do que a você. Mais do que você. Porque você terá certeza que se esse homem que Deus está colocando na sua vida, que essa mulher que você escolheu para ser sua esposa, amar mais a Jesus do que a você, você vai ser respeitada, você vai ser amada, jamais vai ser preterida, né? Então, porque você vai ver no seu marido e na sua esposa alguém apaixonado por Jesus, e ele sempre vai ser fiel e leal a você, amém? E espero que vocês prestem atenção naquilo que eu vou falar hoje. A minha palavra que eu separei aqui para vocês é como ser um sacrifício ambulante, um sacrifício vivo ao Senhor, né? Mas antes de eu começar a falar propriamente desse assunto, existem muitas coisas que nos impedem, né, de viver plenamente essa vida de sacrifício, essa vida de entrega. O texto que fala a respeito do sacrifício, lá em Romanos capítulo 12, diz que nós rogo-vos, pois, irmãos, que vos apresenteis como sacrifício vivo, né, e agradável ao Senhor, que é o quê? O nosso culto racional. É racional, é algo que você faz com inteligência, com entendimento, não é uma loucura, não é algo que você é guiado pelos seus sentimentos, mas é um sacrifício racional. Então tudo começa aqui na nossa mente, não é? Deus vai tratar conosco a nossa mente. Quando a Bíblia fala de coração, né, ela está falando da mente, porque aqui que se processa as vontades, as nossas emoções, é na nossa mente. E na nossa mente existem muitos bloqueios que nos impedem de viver intensamente. E um deles, é o que eu quero pontuar aqui, por considerar o mais forte, é o ciclo do pecado nas nossas vidas. O pecado, ele tem um ciclo, né? E se você puder quebrar este ciclo, você vai conseguir ter uma vida de vitória. O grande problema do pecado em nós é a repetição. Aquela coisa constante, que você nunca consegue superar aquilo, né? Então, eu vou falar de pecado de forma geral, mas você pode pensar naquilo que hoje é a tua fraqueza, que hoje é o teu problema, como que você tem lutado e aplicar para a sua vida. Mas antes de falar do pecado, eu quero te dizer que o Evangelho, ele é de uma notícia. O pecado nos separou de Deus. Nós vivemos, hoje o mundo vive aí distante de Deus por causa do pecado de Adão e Eva. E nós nascemos debaixo dessa maldição. Porém, a boa notícia foi que o Filho de Deus se fez homem e veio, morreu numa cruz por nós, para nos fazer o quê? Reconciliar. Para nos unir novamente. Nós não poderíamos fazer isso de forma alguma, né? A mesma coisa de eu tentar dar um pulo até a lua, é eu tentar alcançar a salvação sozinho. É impossível eu num salto chegar até a lua. Da mesma forma, é impossível você ser salvo
por algo que você acha que é bom ou não. Então era preciso que Jesus viesse. Era preciso que Jesus viesse e tomasse o seu lugar, te substituísse na cruz. E quando ele fez isso, ele começou, a partir daí a boa nova foi proclamada para nós. Então nós temos que confiar nisso, no sacrifício da cruz. Você que hoje crê em Jesus, você foi colocado em Cristo. O sangue de Jesus hoje cobre a tua vida. E se você andar consciente disso todos os dias, que apesar de eu cair amanhã ou algo acontecer na minha vida que me leve ao pecado, eu sei que eu sou lavada pelo sangue de Jesus. E que essa verdade, se ela for abundante aqui dentro do meu coração, vai me trazer alegria e gratidão, ao ponto de eu conseguir odiar o pecado como meu Deus odeia. Amém? Amém. Então, o Evangelho é completamente a respeito da bondade de Deus para nós. Mas nós precisamos receber a luz do Espírito para entender o quanto nós somos amados. Sabia que o que me sustenta e o que sustenta você hoje em Deus não é o quanto você ama a Deus. As pessoas dizem: "Oh, Senhor, eu te amo e é por causa do teu amor que eu não vou fazer isso, do meu amor por ti que eu não vou fazer isso, que eu não vou fazer aquilo." Mas sabe, o que mais nos sustenta é saber que Deus nos ama, porque o nosso amor é frágil, irmãos. Ele muitas vezes é inconstante. E saber que Deus nos ama, ter a nossa mente renovada com essa verdade, vai nos dar vitória sobre o pecado, né? E o que eu quero pontuar agora de forma rápida é que o pecado ele tem um ciclo que precisa ser quebrado. E nesse ciclo eu vou falar de 4 pontos. O primeiro é a tentação. O segundo é a confiança na carne. O terceiro é a própria queda, né? A própria queda. E o último é a culpa, né? Então vamos começar aqui pela famosa tentação. A respeito da tentação, queridos, a gente precisa esclarecer uma coisa. Antes de tudo, que ser tentado não é pecado. Muitas pessoas caem no pecado porque acreditam que só pelo fato de terem sido tentadas elas já estão pecando. E ser tentado por algo também não quer dizer que você era aquele algo. Alguém que sente atração por uma pessoa do mesmo sexo e é crente, é cristão, é alguém que nasceu de novo, mas ela sofre com isso. Ela não pode acreditar na mentira do diabo que se ela está sentindo aquela atração, ela já pecou, então ela já se torna aquele tipo de pessoa. Tentação é muito diferente de intenção, né? Um homem pode olhar para uma mulher e também pode ter a intenção de olhar para aquela mulher de uma forma errada. Isso é pecado. Jesus disse que se você com intenção no seu coração já adulterou, se você olhar para uma mulher com intenção errada, você já adulterou. Então, acreditar que só pelo fato de eu ter uma fraqueza naquela área eu não vou vencer, porque eu sou tentada, eu não posso superar essa situação. Acreditar nisso vai te fazer você cair. Mas se você se colocar tendo a consciência de, como eu falei lá no início, que você é filho, que você é nascido de novo, que você foi colocado em Cristo, é isso que você tem que acreditar. Amém. Não é acreditar na tua fraqueza, não é dar vazão à tua fraqueza, valorizar demais. Nossa, mas eu sou tentado todas as vezes nessa situação e nunca acaba. Mas pensa nessa hora, lembra que eu falei da mente? Tira esse bloqueio da sua mente, de que você, pelo fato de estar sendo tentado, você já se tornou alguém pior do mundo. Todos nós somos tentados. O único que não pode ser tentado aqui é Deus. Porque a nossa tentação, ela vem por causa das nossas fraquezas. É por causa das nossas fraquezas que nós somos tentados. Por isso que Deus não tenta ninguém, só o diabo. Então, encare a tentação dessa forma. Ele é o primeiro processo do ciclo. Que se você conseguir entender que você está em Cristo e que você não precisa dar vazão à tentação, você já vence por aí. Não continua, o resto você não vai ter problema com isso, né?
O segundo ponto é a nossa confiança na carne. Outra coisa, irmãos, antes de chegar aqui na confiança da carne. Se você se sentir tentado por algo, fuja. Fuja. Não existe outro caminho. Não existe outra forma. Fuja. Fugir. Essa é a palavra para nós. É sair correndo, fazer igual José. Sai correndo, nem que tire a tua blusa, que arranca, que rasgue a tua roupa, mas sai correndo. Porque não existe outra maneira de você sair vitorioso disso se você não correr. Mas muita gente, o que faz? Chega no segundo ponto, se acha o bom, né? Não, eu sou cheio do Espírito Santo, eu oro 3 vezes ao dia, eu jejuo 2 vezes por semana. Então, eu vou poder ver aquele filme e não vou cair. O outro não cai, mas eu não. Eu vou poder sair sozinha com o meu namorado, com a minha namorada. O outro lá cai, meu vizinho, mas eu não. Né? Esse é o problema. Confiança na carne. Nossa carne tem alguma coisa boa? Não. Não tem. Lembra da cruz. Quando você olha para a cruz e você confia naquilo que Jesus fez, você está dizendo assim: Senhor, eu não posso, o Senhor pode. Então eu confio em Ti. Confie na palavra viva e no Deus vivo que habita dentro de você, mas não em você mesmo. Essa carne aqui, ela jamais vai ser salva. Ela pode ser controlada e dirigida pelo Espírito Santo, e ela deve ser assim, mas salva ela não vai ser. Jesus vai transformar ela, não é? Quando Ele voltar, nós vamos receber um novo corpo. Então, achar que você é o fortão, é a fortuna, corre disso. Foge disso. Não tente encarar o pecado. Não tente encarar de nenhuma forma. Você, mais do que ninguém, conhece a sua fraqueza. Então, fuja. Fuja disso. Só um instante aqui que a tecnologia não é amiga. Agora, a consequência, se você conseguir fugir e confiar no Senhor, você consegue quebrar esse ciclo aí. Mas acontece que muitos de nós não conseguimos. A gente se acha fortão mesmo. Porque é muito boa aquela situação. Né? E aí a consequência de se achar o fortão, a fortuna é o quê? A queda. Você vai cair, é inevitável você cair. Quando nós confiamos na carne, é inevitável cairmos no pecado. Tenha cuidado com o pecado. E o pior da queda, não é nem a queda em si, porque a queda não é tão ruim não. Né? Quando nós somos tentados a fazer algo que a nossa carne gosta, o momento ali é bom. A situação do pecado é boa. Se você é tentado a mentir para alguém para se livrar de algo, na hora que você mente, tudo legal, me livrei, poxa vida, estou bem agora. Mas o pior de tudo são as consequências, irmãos. São as consequências. Como o pastor falou hoje aqui. O pior do pecado é as consequências que ele traz. E todo pecado tem sua consequência. Por isso um pecado não é igual ao outro. Quando Jesus falou com Pilatos, ele disse assim: olha, o teu pecado é menor do que aquele que me entregou para você. Foi isso que ele disse para Pilatos. Ele também falou a respeito de Tiro e Sidom. O que foi que ele disse? Ele disse: lá no juízo final eu vou ter muito menos rigor com Sodoma e Gomorra, que era o país, a nação do pecado, da promiscuidade, do que com você, Tiro e Sidom, porque não me receberam. Do que com você, Cafarnaum, porque não recebeu o filho. Né? Então, a consequência é muito difícil. E principalmente para nós, o pecado que se refere na área sexual. É muito difícil. Porque a Bíblia fala que todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o pecado sexual, a imoralidade sexual, atinge a nossa carne diretamente. E pode trazer consequências terríveis para nós. Então, viu a tentação, não conseguiu vencer, se achou forte demais por causa disso, não fugiu. É inevitável a queda.
Mas ainda pior do que a queda, irmãos, é a culpa. Sabe por quê? Porque a gente acha que quanto mais culpa a gente tiver, mais remorso a gente tiver, mais a gente lá na frente vai ter força para vencer quando eu passar por a situação de novo. Só que o que vai fazer você vencer é crer que aquele que está em Cristo não está debaixo de condenação. Quando você absorver essa verdade na tua mente, no teu coração, que Deus te colocou numa posição de justificação, que você foi feito justo diante de Deus, quando você toma posse dessa verdade, você consegue vencer a culpa. É melhor alimentar isso do que a culpa. Alimentar a culpa só piora a situação. Alimentar a culpa só piora a nossa condição. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que confiar na posição onde eu fui colocado. Sabe, Deus nos fez santos. Santo não quer dizer que você não tem pecado. Deus é santo 3 vezes. Santo, santo, santo. A santidade de Deus quer dizer sim que ele não é pecado, que ele não tem pecado, que não há sombra de maldade alguma, de erro na vida dele, naquilo que ele é. Mas quando eu penso no conceito de santo como aquele que é separado do comum, o que é comum as pessoas fazerem? Os jovens que estão aí no mundo a se relacionar, ter intimidade com sua namorada, com seu namorado fora do casamento. Isso é comum. Mas Deus não nos chamou para isso. E agora eu quero entrar no ponto da nossa palavra de como nos tornarmos esse sacrifício vivo diante do Senhor. Porque nós não somos comuns, irmão. Você não é como a pessoa lá de fora. Amém. Um sangue incorruptível foi derramado. Sabe, eu oro para que hoje não cair ao chão, chorar, gritar na presença do Senhor. Essas coisas são maravilhosas. Mas o que vai fazer realmente diferença é se o seu coração é uma terra fértil. Porque se o seu coração for uma terra fértil, essa palavra vai germinar. Tudo aquilo que você ouvir aqui nesses dias vai germinar e vai trazer transformação para você. Amém? Então, tome posse. Se você não consegue entender, a Bíblia diz que se você não consegue compreender certas coisas, ore ao Senhor. Paulo diz que eu rogo ao Senhor que vocês sejam iluminados no vosso entendimento, para que possais compreender qual seja a vontade do Senhor, para que possais crescer no conhecimento de Deus. É isso que a palavra diz. Então, se você acredita, se você tem certeza e confiança, e ainda que não tenha, você busca no Senhor esta confiança de que você foi colocado em Cristo, de que você é nova criatura e que Cristo foi feito justiça de Deus para nós, a ira de Deus já não está mais sobre a tua vida, você vai poder caminhar diferente. Você vai poder vencer esses pontos aí. Você vai poder vencer a tentação. Você não vai confiar mais na sua carne. A queda já não vai ser um problema para você. Muito menos a culpa, porque não há mais condenação para nós. Amém? Então, partindo desse princípio, eu quero dizer para vocês, e oro para que haja compreensão e que haja frutificação dessa palavra no coração de cada um de nós. Eu queria que a gente lesse Romanos 12, versículo 1 e 2. Alguém pode ler para mim, por favor? Romanos 12, 1 e 2. Um após o outro, tá? Não tem para você pegar, não. Pode ir. Aqui, ó. Portanto, meus irmãos, por causa de grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele.
Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Eu gosto tanto dessa palavra que essa é a verdadeira adoração que vocês podem oferecer a Deus. É muito maior do que você estar aqui na frente, levantar suas mãos, se emocionar durante um cântico, cantar palavras de louvor ao Senhor. É muito maior quando você se oferece a Ele. No teu dia a dia. Né? E como nós, crentes, a gente me pergunta, como é que eu posso viver assim? Partindo do princípio que eu falei anteriormente, renovando a sua mente de que você não é mais um pecador desenfreado que peca voluntariamente, mas você tem a divina semente dentro do seu coração. E que essa divina semente vai germinar e vai produzir uma pessoa. Cristo vai ser produzido em você. Então, partindo disso, que nós possamos, a maneira de nós entendermos como nós podemos ser esse sacrifício vivo e oferecer a Deus a nossa verdadeira adoração, o nosso verdadeiro culto. Tudo isso se inicia quando o nosso coração é comovido pelo sofrimento de Cristo por nós na cruz. Não somente para nos livrar do inferno, mas para nos fazer santos. Jesus não morreu na cruz apenas para nos livrar do inferno. Ele nos reconciliou com Deus para nos fazermos santos como Ele é santo. Então, se eu olhar para a cruz, sabe, irmãos, o Evangelho ele não serve só para te salvar hoje, não. Se você ainda não creu, o Evangelho ele tem que ser vivido todos os dias. A boa nova da salvação ela tem que ser vivida todos os dias, dia após dia. A mesma verdade que te tirou do inferno deve ser a verdade que vai transformar a tua vida, que vai te fazer alguém agradável ao Senhor, que vai te fazer alguém que quando fala, que quando age, vai exalar de você um bom perfume. É o poder do Evangelho na sua vida. E quando eu olho para isso, o quanto Jesus sofreu, o quanto Ele sofreu, levando sobre si os nossos pecados, para nos resgatar, dia após dia, nós conseguimos começar uma linda vida de transformação, porque nós fomos salvos quando nós cremos. Mas nós ainda estamos sendo salvos. E nós seremos salvos. Como assim? Salvação não é só uma? Mas o que foi que o pastor falou hoje de manhã? Nós somos corpo, alma e espírito. Para aquele que nasceu de novo, a ordem muda. Hoje nós somos espírito, que temos uma alma, né? E habitamos num corpo. O nosso espírito foi salvo quando eu criei. Né? E Deus salva realmente todo o nosso ser. Só que a salvação, a primeira salvação do Espírito ali, ela é imediata. A salvação da nossa alma vai durar a nossa vida inteira. E a salvação do nosso corpo vai acontecer quando finalmente o nosso Senhor voltar. E Ele vai transformar o nosso corpo. Então esse processo de salvação do Evangelho nas nossas vidas, ele é diário. Então, quando eu consigo compreender tudo isso, o que acontece? O nosso amor, o amor de Jesus enche o nosso coração de uma maneira que não existe outra forma de você responder a Ele senão se entregando. Aleluia. Não existe outra forma de você responder esse amor senão se entregando àquele que se entregou por você. Amém? Não existe outra forma. Logo, a consagração, tem gente que tem ideia de que consagração é o pastor, é o missionário que consagrou a sua vida para o ministério, tempo integral. Isso é um tipo de consagração, sim. Tem pessoas que foram chamadas para isso. Mas a consagração não é um particular apenas desses que se dedicam integralmente. Mas deve ser um anseio, uma resposta de cada crente que foi separado. De cada um de nós. Não é para o pastor, não é para o líder do louvor, não é para o diácono da igreja, não é para a irmã mais santinha ali, senhorinha. Não, é para todo
todos nós. Consagração é para todos nós. Por que é necessário a gente se consagrar? Porque Ele morreu. Porque Ele morreu e ressuscitou. Para que estivéssemos, para que expressássemos a Ele. Para que alcancemos a maturidade dEle. Né? Nós precisamos alcançar essa maturidade de Cristo. A medida da estatura do varão perfeito. Então, quando eu me entrego, quando eu me consagro, quando eu me torno esse sacrifício, o resultado disso é crescimento. Aleluia. Mais dele, menos de mim, não é o que diz a canção? É propósito do Senhor que sejamos consagrados. Em Colossenses 1, 28, nos dá a base para que você entenda que isso não é para um ou para outro. Ah, isso é para o meu vizinho, para o meu amigo, ele sempre foi tão certinho, não fez nada do que eu fiz na vida. Ele nunca errou do jeito que eu errei, então isso é para ele, não é para mim. Não, Paulo diz que nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem e mulher perfeitos em Cristo. Então isso não é só para um ou para outro, ou para o teu vizinho, não é para você. Não importa o que você fez, não importa a tua fraqueza, isso é para você. Isso é para cada um de nós, é para mim. E como é que se dá essa consagração? Como que se dá essa vida de sacrifício? Pela fé. Confiando na graça de Deus. Assim como você foi salvo pela fé, quando nós cremos em Jesus, a gente está dizendo assim: o Senhor, eu creio que o Senhor me substituiu naquela cruz. O Senhor foi o meu substituto naquela cruz. Ele tomou o meu lugar, me substituiu, para que hoje eu tivesse vida. E isso se dá pela graça, mediante a fé. E a nossa entrega não é diferente. Assim como eu creio no Evangelho e tenho que crescer no Evangelho todos os dias, a minha consagração, a minha transformação à imagem de Cristo também é assim, é pela fé, pela graça. Você não vai conseguir fazer isso sozinho. Por mais que você leia a Bíblia, por mais que você ore, você não pode achar que isso é uma obra sua apenas. Você vai cooperar com o Senhor, mas essa é uma obra do Espírito Santo no seu coração. Amém. E aí isso se dá pela fé, da mesma maneira. E agora, assim como eu considerei Cristo como meu substituto na cruz, agora eu vou ter que considerar Cristo como meu substituto nessa vida. É isso que eu tenho que fazer. Ele agora vive por mim. Já não sou mais eu. Essa é a consequência de você crer, meu irmão. Essa deve ser a consequência da fé. Amém. Ele me substituiu na cruz. E agora, a vida que eu tenho não é mais minha, é dele. Não é para fazer o que você quer, é o que ele quer. Glória a Deus. Né? Como temos observado, somos consagrados a Deus no momento da conversão. Mas no sentido prático, seus efeitos são vistos nas nossas vidas somente quando fazemos aquilo que Paulo uma vez testemunhou das igrejas da Macedônia, que eles se deram ao Senhor. Então se dê ao Senhor, se entregue a Ele. Se Ele já te salvou de tão grande morte, responda a Ele se entregando. A consagração é Cristo possuir totalmente o seu ser. Não somente o seu espírito, não somente a sua alma, mas todo o teu ser. E Cristo quer fazer de você um instrumento de justiça. Que o teu corpo, que não é mais teu, é dele também. Ele deve ser feito um instrumento de justiça. Deus deve estar no controle desse corpo que ainda não foi resgatado. Esse corpo aqui, o problema nosso, o nosso grande problema é esse corpo. Porque nele habita o pecado.